Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e vamos ter uma conversa direta e direita, não é? Você não pode se dar conta, mas a política e toda decisão que você toma. Por isso, entender sobre as eleições é fundamental para tomar as decisões. Então, vamos entender hoje sobre as eleições europeias? Bom, o episódio de hoje é as eleições europeias e o nosso entrevistado é o Dr. Jerônimo Fernandes, que é presidente da Associação Conservadores Conorte, que atua em todo o país e que vai estar conosco aqui para falar um pouquinho sobre as eleições europeias. Bom, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, logicamente, interagir conosco também nos comentários, tá bem? Muito bem, muito obrigada, doutor Jerônimo. Vamos então perceber um pouquinho como é que funcionam as eleições europeias. Como é que se faz o sistema de representatividade no Parlamento Europeu? Bom dia a todos. Então, este episódio acerca das eleições europeias, como se faz a representatividade? É em função da dimensão do país, ou melhor, do número de habitantes e melhor ainda, o número de eleitores. Portanto, quanto maior o país em termos de população, mais representação tem. Porém, podíamos pensar que um país que tem 50 milhões de habitantes ou 50 milhões de votantes teria 5 vezes mais deputados europeus que um país que tem 10 milhões de votantes. Mas não é assim. Não. Há aquilo a que se designa de representatividade degressiva. Isto é, quanto maior é o país, menos deputados elege proporcionalmente. Ou seja, 100 pessoas em Portugal têm mais representatividade que 100 alemães. E o caso concreto é que Portugal, por exemplo, comparativamente à Alemanha, um eurodeputado representa 820 mil eleitores alemães. E em Portugal representa 65 mil. Ou seja, 65 mil portugueses têm um eurodeputado. 820 mil alemães têm um eurodeputado. Pois, ou seja, privilegia os menores também. Exatamente. Muito bom. Então, quais são os órgãos da União Europeia? E quais são eleitos pelo voto popular? Para a gente entender um pouquinho o que é que compõe os órgãos da União Europeia. Através do voto só são eleitos os eurodeputados para o Parlamento Europeu. Eleições que se realizam de 5 em 5 anos. As últimas foram agora há pouco tempo e o Parlamento Europeu é constituído por 720, é um número máximo. O número máximo oscila em função dos países que vão aderindo e daquilo que é decidido. Portanto, já foram cerca de 700, agora só de 700 ou 721, pode ir até 750, se a memória não me falha. E Portugal tem 21 deputados ao nível do Parlamento Europeu e esse é o único órgão que, digamos, é por voto popular. Todos os outros, a Comissão Europeia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça Europeu, o Banco Central Europeu, o Conselho da União Europeia, tudo isto são órgãos por representação direta, por exemplo, dos chefes de governo ou dos presidentes da República, ou de comissários, onde cada país tem direito a nomear um ou vários comissários para a Comissão, portanto não é por eleição, digamos que é através dos órgãos representativos do país que foram eleitos pelos cidadãos do país. Sim. Mas aquela pessoa que vai para lá não foi votada, foi nomeada pelo governo, habitualmente de cada um dos países. E, obviamente, o Tribunal também, os juízes são nomeados pelos países, os juízes do Tribunal Europeu, o Banco Central Europeu a mesma coisa, não é? Nós tivemos o caso do Mário Centeno, que foi nomeado presidente
portanto, do grupo de bancos que constituem o Banco Central Europeu, não é? Que é o banco, digamos, que central, como o próprio nome diz, que faz a gestão dos diversos bancos ao nível do território europeu. Então, o único órgão que tem o voto popular, né, que é eleito pelo voto popular, é o Parlamento Europeu, os eurodeputados. Mas quem é que pode votar? Para que a gente possa saber quem pode votar e, logicamente, convidar aqueles que possam ir votar, porque eu já percebi, né, inclusivamente, eu já fui mesa, né, da mesa eleitoral e vi que são muito poucos votantes nas eleições europeias. Você já percebeu isso, né? Que a abstenção é muito alta nas eleições europeias. Por que será? Porque acha que não pode votar ou porque acha que não importa? Não sei. Por que há isso um pouco, né? Aqui em Portugal? Pois, quem pode votar são exatamente os mesmos, ou quase praticamente os mesmos, que podem votar nas outras eleições. Portanto, são todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais, portugueses, residentes no território nacional ou não, e os cidadãos nacionais de outros países que, por acordos bilaterais, tenham o mesmo estatuto eleitoral, político que os cidadãos portugueses. Portanto, esse é o universo. A razão por que votam menos nas europeias é por desmobilização das pessoas, porque acham que estão a eleger deputados, uma pessoa, ou 21, em concreto, em Portugal, mas que não conhecem, cujos temas ou assuntos estão lá longe, que o noticiário político não dá nota do trabalho desses deputados. Nós é raro sabermos, é certo que às vezes num ou outro programa da rádio ou da televisão, há lá o Parlamento Europeu e os deputados são semanalmente ou mensalmente, falam acerca dos temas, mas portanto isso não é trazido para a primeira página do noticiário. E quando as notícias do Parlamento ou de outros órgãos europeus são trazidas para o noticiário, para a primeira página, normalmente, quer dizer, aquilo não tem uma desconexão grande com os nossos eurodeputados, o que é que eles lá fizeram, qual foi o sentido de voto, o que é que eles lá defendem, o que é que eles recolhem aqui em termos de propostas. A campanha eleitoral para as europeias é assim uma coisa um bocadinho ligeirinha e andar para a frente e pronto, e daqui por 5 anos vamos falar do mesmo. Quantos eurodeputados nós temos de Portugal hoje na União Europeia? 21. 21, né? E logicamente isso de vários partidos, não é? Tem uma ideia de quantos de direita, quantos de esquerda estão lá, não? Direita e esquerda. Portanto, eu sempre vou colocar isso. Mas... Ultimamente, portanto, é difícil dizer, não é? Nestas últimas, entraram 2 de direita, não é? Isso é o conceito. Entraram 2 do Chega e o resto é semelhante ao panorama, porque são os mesmos partidos que estão refletidos na Assembleia da República, no Parlamento Português, que têm também os seus deputados no Parlamento Europeu. Portanto, nesse sentido, há um partido de direita, há a AEL também, que tem, há o PC, e depois o PSD e o PS. Por acaso o PS tem mais aqui, nas europeias, e de modo que essa é a nossa representação no Parlamento Europeu. E essa representação na União Europeia interfere na governação de Portugal? Há uma interferência, há uma influência? Como é que você vê isso, né? Qual a importância, né, das eleições europeias e se há uma interferência? Porque eu sei que algumas decisões são tomadas lá em cima, não é? E não sei se são decisões que tomaria-se aqui, por exemplo, não é? Então, qual é a tua visão sobre isso? Portanto, o que sai do Parlamento Europeu e dos outros órgãos da União Europeia são determinantes para a evolução, para o desenvolvimento, para o contexto legislativo dos países que o constituem. Nesse sentido é que, por exemplo, desde a moeda, não é? Desde a moeda, que todos os países têm a mesma moeda. Portanto, políticas monetárias, políticas financeiras e políticas cambiais não estão ao dispor dos governos nacionais. Portanto, são determinadas a nível do Banco Central Europeu. Depois, ao nível da justiça, ao nível da maior parte dos setores, por exemplo, a agricultura. Portugal, nos anos 90,
praticamente deu cabo do seu setor piscatório. Também na agricultura, certos benefícios que vêm porque agora há vantagem em plantar, por exemplo, girassol e deitar abaixo as vinhas. Já aconteceu isto. Ou porque deitar abaixo os tomates e porque tem que se plantar oliveiras, ou o que seja. Estou a dar exemplos, alguns deles são de facto, são factuais, porque a União Europeia tem que gerir os interesses de todos os países. E isto é como tudo na vida. Quem tem mais força, gere, em primeiro lugar, os seus interesses. Então, a França, com um grande componente de setor primário, não é? Principalmente da agricultura, claro que tentou salvaguardar a sua parte de leão. A Alemanha, com um setor industrial e derivados de novas tecnologias e ciência, também tenta salvaguardar os seus melhores interesses. Portanto, tudo isto é um jogo, tem que se perceber que os países estão lá para defender os seus interesses. Se bem que tenham uma preocupação e uma perspectiva de garantir alguma coesão social e algum equilíbrio, digamos que económico, de modo a que não se acentuem muito os conflitos, não haja muitas assimetrias sociais e económicas entre os diversos países, não é? Claro que isto é sempre um jogo de tensão. Há sempre aqui uma tensão relativa entre os protagonistas. Eu percebi agora nas últimas eleições, né, das europeias, que poucos jovens, né, como eu disse, fiz parte da mesa, houve pouca adesão, né, de jovens na votação aqui das europeias. Você acha que teria alguma relação com não entender a importância, né, dessas eleições? E porque na legislativa houve uma grande mobilização, mas quando houve as europeias eu percebi que não houve esta mobilização de votantes. Acha que há uma relação por não entender o significado, a importância de colocar os deputados lá? Esse é um aspecto. O outro é que talvez uma parte do eleitorado que mais se mobilizou para as legislativas e anteriormente para as presidenciais foi um eleitorado jovem e de direita, que votou nos dois partidos que são novos, relativamente recentes, portanto o Chega e a IEL. E concretamente, talvez por falta de esclarecimento, por falta de uma mensagem mobilizadora por parte dos partidos, destes partidos em concreto que eu estou a assinalar, por incapacidade dos próprios protagonistas, dos próprios candidatos a eurodeputados em não passarem, seja por que razão tiver sido, bem a sua mensagem, principalmente para este setor que está a falar, a Cibele, para a juventude, depois realmente houve uma grande desmobilização, até comparativamente a eleições que tinham decorrido há pouco anteriormente, exatamente. Então, eu queria aproveitar para concluir, você fazer uma convocação para as pessoas poderem participar mais das eleições europeias e saber que é importante estar engajado também nesse processo político, não é? O que achas? Bom, nós daqui até lá, até às próximas europeias, ainda vamos mobilizar muita gente. Isso. De qualquer modo, acho que há um déficit de informação no contexto português, já há bocado assinalei isto, de assuntos que interessam a Portugal, que são discutidos e são resolvidos, decididos a nível europeu, nos diversos órgãos, e relativamente aos quais as pessoas não têm informação, não se mobilizam, não pressionam, digamos assim, os seus partidos e vice-versa. Se calhar os partidos também não se interessam e não vão à busca dos seus, já nem digo militantes, eleitores e da população em geral, para despertar as preocupações que lhe dão ansiedade e relativamente às quais às vezes até nem estão avisados, não é? Nem sabem. Portanto, se não sabem, a pessoa nem sequer participa. A primeira questão relativamente à participação e ao envolvimento em qualquer atividade é a pessoa ter conhecimento. Quer dizer, se não souber... O que nós estamos fazendo aqui é dar informação, né? O que as pessoas precisam estar informadas e bem comunicadas, né? Para que elas possam estar engajadas, certo? Exatamente. Muito bem, muito obrigada, doutor Jerônimo. E nós estamos na nossa primeira série, que é Entenda como funcionam as eleições em Portugal. E hoje, no episódio de hoje,
nós entendemos um pouco mais sobre as eleições europeias com o Dr. Jerônimo. E vamos ter no próximo episódio as eleições legislativas. Então não perca, lembrem-se, assina aí o sininho, toca lá no sininho para receber as notificações, se inscreve e fica conosco nessa conversa direita e que também é bem direta, não é? Muito bem. Obrigada Até uma próxima. e até uma próxima. Carrega no sininho. É isso aí.